Pronto, agora eu vou te explicar como fazer o quadrinho. Eu vou fazer toda a dinâmica aqui, toda a teoria, e a gente vai colocar a mão na massa e vamos fazer quadrinhos lindos, tá? Então, primeiro você vai fazer o anel mágico. Não vou marcar com corrente, porque aqui é um anel mágico que você vai ajustar, certo? Aqui 3 pontos altos. Do lado oposto também 3 pontos altos. Deste lado também 3 pontos altos. Deste lado também 3 pontos altos. Beleza? E esse intervalo aqui, vou botar as bolinhas, é 3 pontos na corrente, certo? 3 pontos na corrente, 3 pontos de corrente, certo? Então, aqui é o início do meu primeiro quadrinho. Tá um pouco feio, mas eu vou tentar fazer maior. Aqui o anel mágico, ponto alto, ponto alto. O ponto alto, você sabe que é um traço, é um T, entendeu? É a simbologia, né? Precisa aprender a simbologia. Com corte atravessado na transversal, né? Aqui também tem 3. Maior fica melhor. Tá? Então, aqui é o símbolo do ponto alto. Pronto, aqui está. E para esse agrupamento, esses 3 pontos, um coladinho no outro, um junto do outro, eu tenho 3 pontos de corrente. Aqui é 3 pontos de corrente também. Aqui também 3, tá? Então, fechou. Então, aqui eu consegui fazer um maior, que eu acho que fica mais visível para trabalhar. Então, tá aqui, tá a teoria, certo? Toda bonitinha. Agora, vamos colocar a mão aqui na agulha. Eu estou utilizando a linha Anne, é um fio grosso, botei a câmera bem pertinho da minha mão. Não fica olhando aí minha mão não, que tá feia, viu? Porque eu tenho psoríase, não faço minha unha, não posso fazer sempre. Não olha minhas unhas não, tá? E aqui vamos nós. E a agulha que eu tô utilizando é a 1,5 milímetros, tá? Ou se não, você também consegue identificar por esse número 2. Essa aqui é a marca Tulipa, tá? É uma agulha de metal. Mas se você tiver um outro tipo de agulha aí, mas que tem essa numeração, 1,5 milímetros, tá? Então, como identificar também? Vamos aqui, já que a gente já está entrando aqui no assunto de agulha, então vamos identificar. Como identificar a agulha que serve para o trabalho que você está fazendo? Bom, você observa, passa aqui a corrente aqui no gancho e observa como é que ficou. O gancho ficou maior, então tá perfeito. A linha precisa ficar mais baixa que o gancho. Pronto. Outra dica, vamos lá. Vamos iniciar o quadrinho. Aqui está. A linha tá um pouco embolada aqui, mas vou desembolar para que você visualize bem. Aqui está o fio desta forma, certo? Seguro aqui, assim, venho com a agulha, com o gancho virado para dentro, dou uma volta e faço um lacinho. Vou te segurar e vou tirar a agulha de lá de trás e venho pela parte da frente e vou puxar um laço. Para iniciar essa carreira, eu vou começar com ponto alto. É um ponto alto. E para eu ter a altura correspondente do ponto alto, vou fazer 3 pontos na corrente. Já coloquei 1, 2, 3. Aqui eu volto e coloco, tá? Então, eu vou marcar aqui, certo? Onde eu estou iniciando, vou nesse sentido, certo? Quando chegar aqui é outra cor, é mais informações, tá? Mas é uma coisa bem simples, tá?
que você pode desenvolver aí. Então, vou colocar mais um ponto. Essa corrente equivale à altura do ponto alto, tá? Agora falta mais um ponto. Aqui eu vou colocar os 3 pontos na corrente, que é justamente para os cantos. Nesse momento eu estou me preocupando só em preparar os cantos para colocar meus leques. No canto vai ter os leques, né? Então, aqui vamos nós preparando esses cantos com 3 pontos de corrente. 1, 2, 3. E aqui eu volto para esse mesmo buraco do anel mágico e coloco mais 3 pontos altos. Coloquei os 3 pontos altos. 2, 3, o cantinho. Essa primeira carreira, eu só faço só o cantinho, a corrente para o cantinho, tá? Pronto, aqui veja bem, se eu não fiz a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa que tá aqui o desenho. Apesar dele estar redondo aqui, mas aqui ele já tem uma forma de quadrado, tá? 3 pontos altos, 3 pontos de corrente, 3 pontos altos, 3 pontos de corrente. E assim eu fiz. A mesma coisa eu fiz aqui. Agora, 3 pontos. Eu não vou fazer 3 pontos de corrente, porque eu vou fazer um fechamento, tá? Eu posso fechar no canto, sim. Eu posso fechar no canto, posso fechar no meio, posso fechar onde eu quiser. Agora, desde que eu tenha o controle, certo? Para que meu trabalho fique bacana. Então, como eu vou fazer o fechamento agora? Vou colocar um ponto na corrente e vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou pegar aqui no topo, eu não coloquei uma corrente aqui com 3 pontos, então, o que tá no topo, nesse aqui, não é do meio, não é na base, então, eu vou pegar o último que eu fiz no topo aqui do ponto e vou fazer um ponto alto. Aí, aqui já tem um ponto na corrente, aqui eu tenho outro e aqui eu finalizo. E aqui está o cantinho perfeito. Você não diz que aqui tem um fechamento, que aqui tem uma forma diferente de fechamento. Certo? E aqui agora eu vou fazer um ponto alto. Observe que eu vou puxar este laço maiorzinho, porque eu vou preparar o ponto alto. E vou lá atrás, pego uma alça. Aqui eu tenho 2 alças bem assim folgadinha, porque se fosse fazer a corrente seria diferente, tá? Então aí eu vou tirar a agulha, vou colocar meu dedão aqui para segurar, para esses pontos não correrem, não diminuir nem aumentar de tamanho. Vou lá por trás e pego e giro. Quando eu giro, eu puxo uma laçada, passo pelos 2. Depois eu faço mais um pontinho da corrente. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Parece um ponto alto? Então, fica muito, mas muito parecido. Não fica devendo nada de ponto alto, tá? E aqui eu já tenho um, coloco mais 2, porque eu vou fazer o fechamento no cantinho. Agora, aqui, para eu pular para o outro canto, eu não vou colocar 3 pontos, eu coloco 2 pontos. Nos cantos são esses, tá? Este e este. Mas aqui, nessa lateral, nessa parte aqui, reta, aqui uma reta, é uma reta, um quadrado. Então, nessa parte reta, aqui eu coloco 2 pontos de corrente. E aqui eu coloco 3 pontos altos. Eu nem vou arrematar, vou deixar assim, porque é só mesmo para fazer a demonstração. A questão do arremate depois. Aqui não está no canto? Perfeito, canto. Então, aqui é 3 pontos. Aí, eu volto para a mesma base.
para o mesmo buraco e coloco 3 pontos. Coloquei 3 pontos, então canto 3 pontos. Aqui essa lateral que eu vou parar no outro canto, 2 pontos. Dois pontos e 3 pontos altos. 3 pontos na corrente, porque aqui eu canto, volta para o mesmo buraco. A única mudança que tem dessa carreira para a anterior é que tá bem sinalizado já os cantos, que eu vou pôr o leque, e a corrente que está aqui na lateral, que é com 2 pontos. Pronto, 2 pontos, porque eu vou pular isso aqui e vou para o próximo cantinho. Três pontos, volto e 3 pontos altos. Aqui está ventando tanto, 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 fazendo um barulhão. Aqui 3 pontos altos. Pronto. Aqui eu posso fechar, porque aqui é 2 carreiras. Mas poderia só uma carreira, poderia ser 3 carreiras. Aqui tem 2 carreiras, 1 a 2. Poderia ser 3 carreiras, poderia ser 4 quadrinhos, poderia sim. Isso vai depender muito do trabalho que você vai desenvolver, tá? Então, coloca 2 carreiras, vou colocar 2 carreiras da mesma cor, e aqui há 2 formas de você fechar. Ou você faz 3 pontos logo, prende aqui e corta, é uma das opções, corta e faz o arremate, ou você faz um ponto na corrente, como fez aqui, e faz o fechamento aqui no centro, porque isso aí fica mais fácil, muito mais fácil para fazer o acabamento, esconder as pontas de linha, fechamento de carreira e tudo. Então, aqui vamos nós, um ponto na corrente, dou uma volta na agulha, vou chegar aqui no topo do ponto, observe, vou pegar e vou fazer um ponto alto. Pronto, só isso. Simples. Muito simples. Aqui eu dou até mais um pontinho, se eu quiser, senão eu pego aqui, corto. Eu vou dar um pontinho porque pode escorregar, entendeu? E aí depois é só desmanchar, certo? Cortei até uma ponta de linha grande. E aí pode fazer o arremate também, tá? Pega aqui, eu vou até fazer o arremate. É interessante que você faça o arremate com agulha mais fina. Pega uma agulha mais fina. Por que com agulha mais fina? Porque se o ponto foi preparado justamente com uma agulha dessa daqui, então quer dizer que ela vai passar por entre os pontos com dificuldade. Aí então pega uma agulha mais fina e faz esse acabamento. Vai puxando por entre os fios, chega aqui numa parte aqui, ó, faz um nozinho. Há várias formas, tá? Faz um nó. E com a agulha mais fina, esse nó fica muito melhor. Tá? Chega aqui, vou puxar, esconder essa ponta. Já deu nó ali, já tá super preso. Pronto, aqui agora é só cortar. Cuidado para não cortar a parte que já tá pronta. E aí, puxa assim, para esconder a ponta de linha que se ficar do lado de fora. A daqui eu vou melhorar, vou pegar, já fazer logo o completo.
Pronto. Tem que fechar essa janela, que senão vai desabar tudo aqui. Tá uma fresquinha boa, mas meus nariz começa a coçar. Aí a forma também de fechamento. Aí você já aproveita aí nas suas peças. Ou você pode unir assim, esconder por aqui por dentro, certo? E pronto. Agora estamos aqui com essa parte já pronta, com 2 carreiras. Agora eu vou colocar aqui um amarelo para realçar agora. Agora, procurar a ponta de linha, né? Pronto, achei. Amarelo ouro. Veja bem, aqui eu posso utilizar 2 fios de linha Clear, porque aí sem nenhum prejuízo posso fazer com os 2, porque está com espessura similar. Vamos lá, como é que a gente vai começar a carreira? Observe como é que eu vou fazer. Dá 2 voltas na agulha. Dá 2 voltas na agulha desse jeito, tá? Com a ponta de linha assim. Coloco o meu dedo indicador aqui justamente para esse fio não correr e não sair do lugar. Aí eu vou escolher um lugar. Ou eu coloco aqui, ou eu coloco aqui. Aí eu vou escolher aonde eu devo começar. Ou eu começo com o leque completo, ou aqui no meio. Vamos começar aqui no meio agora. Só para mostrar, 2 voltas na agulha, seguro, chego aqui, essas 2 voltas na agulha do ponto alto, que eu já vou começar a minha carreira com ponto alto. Eu seguro, eu não solto não, tá? Quando eu fiz isso, aí eu vou passar essa ponta de linha para cá, observe que eu vou segurar e vou regular aqui as minhas alças, tá? Parece, aqui é 3 alças, 1, 2, 3, porque eu estou trabalhando com fios dobrados. Então, eu vou passar por 2, por 2. Aqui está meu ponto alto, e aqui eu posso soltar. Agora, desde que eu não deixe que essa ponta de linha vá para frente. E aqui eu vou fazer outro ponto alto. 2 pontos na corrente, porque agora eu vou ter 2 quadrinhos aqui. Aqui eu tenho um quadrinho justamente nessa parte, nessa lateral, e o canto vai ter sempre esse jogo, esse leque. 3 pontos aqui um canto, aqui é outro e aqui é outro. Então, são 4 cantos. E aqui é justamente um quadrinho em cada. Então, a proporção que for crescendo, essa quantidade de quadrinhos aqui desse lado, deste e deste vão aumentando, tá? Aqui a segunda carreira vai ter um quadrinho nesse lado. Aqui vai manter o padrão. 3 de um lado, 3 pontos de um lado, 3 do outro e aqui 3 pontos na corrente, tá? Então, aqui, para eu ir para fazer o quê? O canto, eu vou colocar 2 pontos na corrente. E vou para aqui pro canto fazer o quê? Os meus 3 pontos deste lado. O 3 pontos na corrente. Melhorar a distância, o foco. Pronto, aqui está. Então, aqui está o meu canto. Preparei o canto, 3 pontos aqui de corrente, 3 daqui, 3 pontos altos e 3 pontos altos. Mas aqui eu vou para o canto, não, aqui não tem canto. Então, se não tem canto, é 2 pontos na corrente para eu fazer o quê? O meu quadrinho.
Aqui o canto. Aqui eu coloquei 2 pontos, porque não é o canto, né? 2 pontos na corrente. Aqui a quantidade de ponto é fixa, é essa daqui. Deixa eu te mostrar. Olha, o quadrinho, ele tá aqui 3 pontos. Aqui é 3 pontos altos, separado com a corrente. Aqui é 3 pontos altos. Então, não tem, digamos assim, mudança de ponto alto, certo? A única diferença aqui é que o canto vai ter 3 de um lado e 3 do outro, separado com uma corrente de 3 pontos, certo? Então, os pontos altos, ele é fixo. A variação que tem é que nesta lateral e nesta, digamos, na parte reta, 2 pontos na corrente. E aqui o canto, sempre o canto, não esquece, não inverte as informações, tá? Aqui é 3 pontos, aqui é 2. Então, vamos nós. A linha está embolada aqui, mas eu tenho que resolver para continuar, porque essa cor está muito bonita, a combinação de cores. E eu sei que você vai visualizar muito melhor com amarelo do que qualquer outra cor aqui que eu tenho aqui. Aqui vai ser 3 pontos alto, cantinho. O cantinho é 3, 3, 3. Pronto. Agora veio outro grupo, né? De pontos, que é corrente, 3 pontos. Depois, 3 pontos altos. Aqui tem uma forma de fechar, certo? Como é que fecha? O último ponto eu não vou finalizar. O último ponto vou fazer um fechamento aqui na lateral. É outra forma de fechamento, tá? Aqui eu faço um ponto na corrente. Um ponto na corrente não. Eu deixo esse último ponto sem finalizar, tá? Eu vou desmanchar, vou deixar ele incompleto. Aqui eu vou dar uma volta na agulha. Vou chegar aqui no topo, onde eu fiz aquele ponto alto inicial. Vou puxar por 2. E aqui eu finalizo os 2 juntos. Tanto esse quanto esse. Tá? A gente vai fechar mais pontos assim lá na frente. Mas eu vou refazer, tá? O último ponto desse quadrinho eu não vou fechar, tá aqui as 2 alças, apesar de estar dobrado os pontos, mas são 2 alças. Então, eu vou fechar a carreira já fazendo um espaço para pôr o quadrinho aqui. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dar uma volta na agulha para fazer um ponto alto. Agora, esse ponto alto vai fechar os 2 juntos. É este daqui com o que tá aqui deitado. Eu passo por 2, depois eu puxo de novo, passo tudo junto. Finalizei, fiz esse espaço e finalizei esse ponto.
Como eu vou fazer um ponto alto aqui? Eu vou lá atrás pegar uma alça. A alça de trás, geralmente, a gente deixa um pouquinho maior. Segura aqui com o indicador, o polegar. Tiro a agulha. Tirei a agulha que estava nessa posição. Agora, eu vou inverter a posição da agulha. E aí, quando eu inverto isso, essas alças aqui ficam já torcidas, já no formato de ponto alto. Pronto, fiz o ponto alto aqui. E aqui eu coloco só mais 2 pontos. Existem outras formas? Sim, existe muitas, entendeu? Muitas formas. Mas a gente não vai trabalhar com diversidade agora, por enquanto. Mas depois, lá na frente, a gente vai aprendendo outras formas para poder você dominar bem aí e fazer trabalhos belíssimos. Aqui, 2 pontos na corrente, que é justamente essa lateral, não é canto. E aqui 3 pontos. O quadrinho sempre 3 pontos altos. 2 pontos na corrente. Agora chegou o cantinho. 3 pontos na corrente. Eu vou pausar o vídeo que eu tenho que desembaraçar essa linha. Pronto, voltei. Então, aqui 3 pontos na corrente, 3 pontos altos. Dois pontos. 3 pontos 3 pontos altos. Eu estou fazendo rápido porque isso aqui não, você já está dominando, vocês já estão dominando, tá? E se quiser mais lento, tem a forma aí no vídeo, no YouTube, de você colocar na velocidade que você quiser. Tá? Se for ficar muito lento aqui, vai dar umas 2 horas. Tá, eu vou adiantar aqui e volto no fechamento, viu? Pronto, aqui agora eu vou finalizar, eu não tenho essa preocupação, porque esse fechamento aqui eu não vou iniciar outra carreira, tá? Olha como Deus é bom, a linha deu a quantidade certinha. Tá, aqui eu faço 2 pontos e aqui eu faço o que? O fechamento. E às vezes a gente faz o fechamento, faz logo o arremate, entendeu? Mas isso aí, você pode postergar isso, porque vai que tem algum problema e você precisa desmanchar, e aí já fica mais complicado, já não tem mais esse pedacinho de linha para poder fazer o quê? Segurar, né? Porque você precisa segurar. Tá, então aqui está o fechamento. E aqui agora vou começar mais uma vez aqui nessa parte. Olha que cor de linha maravilhosa, pena que não realça aí para vocês. Aliás, eu vou pegar verde, porque é um fio só para não dar confusão. Não fazer confusão. Aqui, veja bem como é que eu vou iniciar com ponto alto. Vou iniciar no cantinho. Eu seguro aqui, certo? Eu seguro aqui dessa forma, passo essa ponta de linha pra cá. Vou segurar essas duas, porque eu vou fazer o quê? Vou precisar tirar meu dedo daqui para poder fazer o ponto. Então, algum lugar vai ter que segurar. E para segurar, nada melhor do que esses 2 dedos aqui. Tá? E aqui agora eu posso tirar e controlar aqui a minha alça. E aqui eu vou fazer o meu ponto alto.
Pronto, fiz meu ponto alto, continuo aqui com minha linha aqui. E aqui agora eu vou preencher com 3 pontos. Vou deixar o fechamento no cantinho, tá? E aqui 2 pontos na corrente. E aqui agora eu vou fazer o meu quadrinho. Não esquecendo a informação que esse lado, os aumentos é só nos cantos de 3 pontos. Os aumentos não. O 3 pontos é no canto. Aqui é 2 pontos. Tá? O que eu preciso mostrar a vocês é o fechamento e o início, né? Então, como eu tenho que mostrar o fechamento, eu vou adiantar para mostrar somente o fechamento. Pronto, chegando no cantinho, eu preciso de colocar 3 pontos. Como é que eu vou colocar 3 pontos aqui? Bom, eu tenho que fazer um fechamento que fique invisível, né? Então, aqui você não sabe onde eu comecei nem onde eu terminei, tá? Quem vai adivinhar aí, você não tá vendo. Só se você virar pelo avesso, que eu não fiz o arremate, aí você vai perceber. Tá? Então, aí, como é que vai fechar aquele fechamento perfeito? É isso que chama atenção. Tá? Um crochê bem feito, com um bom acabamento. E aqui agora, como é que eu vou fazer para deixar o meu cantinho perfeito? Coloco um ponto daqui de corrente, enrolo a agulha, porque eu vou fazer um ponto alto aqui. Eu já tenho um ponto aqui, tá? E vou chegar no topo aqui do ponto alto, do primeiro que eu fiz. Observe onde passou. Aqui eu não tenho a mesma quantidade da alça de um ponto alto. Um ponto na corrente do lado de cá, 2, 3. Então, esse cantinho está muito mais perfeito do que o de cá. Observe como ele tá bem arrumadinho. Perfeito. E depois que colocar os pontos aqui por cima, você não vai perceber que isso aqui é o quê? É um fechamento de carreira. Porque tem as mesmas dimensões, assim, o mesmo tamanho que os outros. Então, foi feito com todo o cuidado, com todo o critério, para que ele não fique nem menor e nem maior. Então, aqui vamos iniciar agora uma carreira com ponto alto. Observe que eu puxei um pouco essa alça, mais do que o normal. Vou lá atrás pegar outra alça. Assim, deixo assim as alças assim. Vou segurar aqui com o meu dedo. Esse dedo daqui, tô segurando justamente para essas alças não correr, certo? Vou tirar a agulha dessa posição. Esse dedo aqui tá segurando. Vou colocar a agulha justamente do lado invertido. E aí, quando eu faço isso, os pontos já vai ficando torcido, como o ponto alto faz, né? O ponto fica retorcido. E aqui ficam perfeitos. E aí, é só fazer mais um ponto de corrente. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto falso. E aqui agora é só colocar o quê? Os pontos altos que faltam para completar a metade do meu cantinho. Porque o meu cantinho é um leque com 3 pontos do lado, 3 do outro e uma corrente de 3 pontos no meio. Perfeito? Aqui é 2 pontos de corrente e vamos nós fazendo aqui, tá? E vou voltar mais uma vez no fechamento, que eu não vou fechar nada diferente do que eu fechei as outras, né? Isso aqui eu não tenho a preocupação de centralizar, até porque eu não vou nem cortar a linha, porque vai servir para colocar na nossa coxa de retalho. Da nossa coxa de quadrinho coxa, vai ser, não sei o que é que vai ser, vai depender aí de vocês, né? Para produzir a nossa oficina de quadrinhos lindos e maravilhosos.
Aqui tá uma cor bem Brasil, né? Olha para isso, nem imaginei que eu ia ficar esse resultado. Bacana, verde, apesar de que não é esse verde da nossa bandeira, né? E também não é esse azul, né? Mas lembra, né, as cores do Brasil. Tá? Eu vou fechar aqui essas carreiras aqui. O fechamento eu vou fechar igual as outras e vou deixar com a linha para poder a gente emendar. Pronto, e aí o quadrinho está lindo e maravilhoso. Vai para a nossa peça de quadrinhos, tá? Eu vou deixar aqui, não vou cortar a linha. E aqui agora resolvi brincar com vocês com outro fio. Isso aqui é um fio náutico, certo? De poliéster, super macio, muito bom. Aqui eu tenho uma agulha 3,5, mas o que eu quero mostrar é como você fazer um quadrinho com esse fio. É um fio grosso, mas que você vai perceber muito melhor, porque fica uns pontos bem grandes, certo? E aqui vai facilitar compreender, né? Entender. Então, como vou fazer o anel mágico? Aqui agora vamos brincar agora com fio náutico, certo? Aqui chegou o momento de fazer o meu anel mágico. Aqui eu vou subir com 3 pontos. E aqui eu volto peça base, coloco 3 pontos, 3 pontos também na corrente, que aqui só tem os cantinhos, tá? Vai ficar gigantão. Vou unir aqui, observe, o quadrado apareceu e apareceu os cantos, certo? Como eu vou fazer, digamos, o fechamento aqui, veja bem, vai terminar num canto. Então, eu faço um ponto na corrente, enrolo a agulha como se eu fosse, que de fato eu vou fazer um ponto alto aqui. E aqui eu passo, peguei aqui no topo, aqui eu passo por 2 e aqui eu finalizo, certo? Aqui está o canto com acabamento, fechamento de carreira. E aqui eu vou começar uma nova carreira, certo? Peguei, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a agulha, vou inverter a agulha. Olhe como o ponto ficou torcido, as alças. E aqui eu venho fechando o ponto. Coloco um ponto na corrente. E aqui agora eu venho fazendo os restantes do ponto justamente desse canto. Certo? Aqui agora faz 2 pontos de corrente. Vou fazer o outro canto. Porque o que tá em jogo aqui para você aprender é justamente os fechamentos, tá? Então, aqui eu vou dessa pegada aí fazendo esse quadrinho gigante, né? Com essa linha gigantesca, bem grossa, para você visualizar e muito bem, tá? E eu volto para fazer o fechamento aqui. Então, aqui é 2 formas de fechamento. Você vai colocar aqui, eu coloquei 3 pontos, ó, apareceu logo, tá? No olho biônico não é só para as minhas alunas, para o meu trabalho também, tá? Ficou muito visível. Ficou sim. É normal, viu? Tá? Então, eu percebo logo quando tem algo diferente, pode ser
pequenas coisas, porque a gente precisa ser uma observadora e muito do que a gente faz, certo? Pronto, descobri, corrigir a falha. Aqui há duas formas de você fazer 3 pontos, chegar aqui, prender e finalizar. Mas se você quiser um trabalho melhor, de finalizar e depois fazer o arremate e amarrar por aqui por trás. Mas se você quiser fazer melhor, manter a qualidade do seu trabalho, você vai fazer o quê? O mesmo fechamento que fez no início, tá? Pronto. Aqui eu vou até dar um ponto na corrente, porque aqui agora eu vou começar com outra linha, com outro fio. É outro fio de náutico, mas já é com a espessura mais fina. Bom, eu não vou começar aqui. Eu vou começar agora aqui. Duas voltas aí na agulha. Passo o fio para esse lado, seguro aqui. Aonde é que eu estou segurando o fio agora é aqui, ó. Com a minha mão esquerda, com o polegar e com o maior de todo, né? E aqui agora já tenho 2 voltas na agulha, vou fazer o meu ponto alto. Fiz o meu ponto alto, coloquei os meus 3 pontos e aqui está. E aqui eu vou continuar o meu trabalho. Pronto, vamos supor que eu fiz essa volta toda e cheguei aqui. Não vou fazer alongar muito porque vou fazer aqui uma forma mágica para te mostrar como fechar. Aqui também eu tô fazendo a mesma coisa, ó, ponto alto. Fiz uma gambiarra aqui, só para te mostrar que eu vou fazer um fechamento aqui. Esse ponto aqui, esse último eu não completo, é outro tipo de fechamento, tá? E aqui eu vou enrolar a agulha. E aqui eu faço um ponto alto, finalizando com este ponto daqui. Mais uma vez. Aqui são 3 pontos, mas eu não concluo esse ponto daqui, desse grupo aqui de quadrinho, né? Então, eu vou dar uma volta na agulha aqui, ó. Tenho 2 alças ainda para concluir. Eu só vou concluir quando eu fizer o quê? Esse fechamento aqui. Puxe a alça do ponto alto. E aqui eu finalizo. E aqui, para começar o ponto, a mesma coisa. Tiro, seguro, tiro, e aí eu inverto a posição. Pronto. Aqui eu já fiz o quê? A minha segunda carreira. Comecei a minha segunda carreira. Então, há 2 formas de você fazer. Ou você troca a linha no canto, ou você troca a linha aqui. Não tem problema. O que você fazer, o que você achar que fica melhor, faça. Ou você começa já no canto também. A outra opção é começar também no canto, também. Fazer o leque completo. Coloca os 3 pontos de um lado. Coloca 3 pontos na corrente. Então, aí você faz o que for mais, assim, mais confortável, mais tranquilo, mais compreensível. E com o tempo você vai dominando todas essas técnicas e muito mais. Isso aqui é só o começo. Tá?
Pronto, eu já comecei aqui o canto completo também. E aí, onde você começar, começa com ponto alto no quadrinho completo. E se você quiser começar aqui, daqui, ou com a metade, onde você quiser começar. Agora, coloca o quadrinho completo, porque na hora de fazer o fechamento, o quadrinho completo, que eu quero dizer o seguinte, com os 3 pontos. Começa com esse daqui e coloca os 3. Porque se você colocar um para vir finalizar aqui, você vai acabar fazendo um bololô aqui, tá? Então, vai ficar um volume grande, entendeu? E vai ficar perceptível, tá? E aqui está o quadrinho gigante, eu acho que eu ajudei um pouco. Se eu não ajudei, aí vocês me dizem aí que eu faço outro.